Bom dia a todos. Meu nome é Cíntia. Eu sou fonoaudióloga da Associação Brasileira de Dislexia. Eu faço parte da equipe de diagnóstico e venho aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a avaliação fonoaudiológica, tá? Então, qual é Quando a gente pensa na avaliação fonoaudiológica para as dislexias do desenvolvimento, né? Que são aquelas dislexias que fazem parte do neurofuncionamento desse cérebro, ou seja, elas não foram adquiridas a partir de um momento específico, mas a criança nasce com essa dificuldade, né? Então, quando a gente pensa numa avaliação, você tem que primeiro pensar que você está fazendo uma avaliação de aprendizagem, né? E o que seria, na verdade, a aprendizagem? Ela é construída a partir de experiências que a gente vive que se associam aos nossos conhecimentos e trazem uma modificação, uma resposta no nosso padrão de atuação, né? Para cada indivíduo, de acordo com as suas características neurológicas e o ambiente onde ele está vivendo, esse aprendizado vai se dar de uma maneira diferente, tá? Então, a base do nosso aprendizado é o desenvolvimento da nossa linguagem, né? Então, é como a gente recebe, como a gente usa, processa, armazena e executa uma mudança diante de uma informação, né? Qual que é a sua atuação naquela informação? Então, quando a gente pensa nesses aspectos, né, da aprendizagem, seriam quais, na verdade? A gente fala da função executiva, da atenção, da memória, do comportamento, da cognição, da genética, e o que o ambiente onde aquela criança está vivendo, né, trouxe em termos de colaboração para essa aprendizagem. Então, como o nosso cérebro processa essa informação? Então, num primeiro momento, essa informação vai entrar pelos nossos órgãos sensoriais. O nosso processo de aprendizagem não é único, por um único canal. A gente processa a informação visualmente, auditivamente, através da sensório-motora. Então, todas essas percepções nossas vão entrar e vão ser processadas em diferentes áreas corticais do nosso cérebro, né? E vão produzir algum tipo de resposta, seja ela uma resposta motora, seja ela uma resposta auditiva, que vão trazer modificações, né? Então, essas modificações, elas vão dependendo muito da maturação neuronal e da capacidade de cada indivíduo de receber uma informação. E elas têm influência direta da escola onde essa criança está inserida, da família, como é o ambiente ledor dessa família, dos aspectos biológicos que essa criança carrega, da maturação neurológica, dos aspectos genéticos, da integração, da inteligência, da capacidade do controle emocional diante das informações que ela vai recebendo. Então, tudo isso, junto com os processos atencionais, vão montando a nossa aprendizagem, né? Quando eu penso em aprendizagem da leitura escrita, eu tenho que ter em mente assim, quando eu vejo uma criança com dificuldade de leitura escrita, não é toda dificuldade que vai ser uma dislexia, tá? A dificuldade de leitura escrita é o produto final, mas atrás disso eu posso ter uma dificuldade de atenção, eu posso ter uma escola que não foi eficiente no seu processo de alfabetização, eu posso ter uma criança com dificuldades intelectuais, eu posso ter uma criança com dificuldade do processamento auditivo, eu posso ter uma criança com dislexia, enfim, todas essas características vão trazer uma alteração da leitura escrita, mas não necessariamente serão uma dislexia, tá? Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter na hora que eu vou fazer uma avaliação? Observar se eu estou diante de uma dificuldade de aprendizagem, que é aquela que é transitória, ou se eu estou na frente de um transtorno de aprendizagem, que é
neurobiológico, neurofuncional, tem caráter genético, é hereditário. Por quê? Porque as intervenções ocorrerão e eu terei resultados diferentes de trabalho nessas duas situações, tá? Eu não posso ter um olhar diante da minha aprendizagem específico só para um fator, mas eu tenho que ter um processo e uma atenção sobre o desenvolvimento todo daquela criança, né? E diante disso, eu vou ter que ter um olhar. Se o que eu estou vendo é esperado para a idade da criança, se o que eu estou vendo é um atraso no desenvolvimento, o que se espera para a faixa etária, para a escola, para a série daquela criança, ou se o que eu estou vendo já é um distúrbio, quer dizer, destoa muito. Muitas vezes, o que vai me trazer a resposta do que eu tenho na minha mão é a estimulação, né? Então, diante da resposta que essa criança vai me dar, frente à estimulação que ela vai receber, é que vai me mostrar se eu estou na frente de uma dislexia. Então, em hipótese alguma, você pode receber uma criança com uma dificuldade inicial aí de leitura escrita e já fechar um diagnóstico de dislexia. Até porque esse diagnóstico, primeiro que ele é multidisciplinar, a fono não fecha sozinha, assim como o neurologista também não, nem a neuropsicóloga. É uma avaliação multidisciplinar, onde você espera um perfil de comportamento diferente em cada avaliação. E na hora que você vai discutir o caso, isso fecharia, sim, o distúrbio de aprendizagem na leitura escrita da ordem da dislexia, tá? Então, o olhar tem que ser muito criterioso e cuidadoso. Então, diante da dificuldade, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Por um período de pelo menos 6 meses, eu vou estimular essa criança nas habilidades que estão parecendo alteradas na minha avaliação. E diante desta resposta, aí sim, eu vou poder ter ideia se eu estou diante de um quadro de disfunção ou distúrbio de leitura e escrita ou se eu estou na frente de uma dificuldade, né? E para que vai servir esse diagnóstico que a gente vai fazer? Na verdade, o diagnóstico ele vem direcionar o planejamento das áreas que precisam ser estimuladas, você vai orientar qual é o melhor método de aprendizagem para aquela criança, qual é a participação que a escola precisa ter naquele processo e reconhecer e saber qual é o profissional que pode ajudar efetivamente a criança naquele momento. Se é a fonoaudióloga, se é o psicopedagogo, se são os dois, se é uma questão emocional, então é o psicólogo só. Eu preciso encaminhar o neuro, ele precisa de, eventualmente, uma medicação, não para dislexia, porque não existe medicação para dislexia, mas ele existe, mas muitas vezes é comum um quadro de déficit de atenção associado, e isso sim pode ser melhorado, né? Então, diante de tudo isso, eu começo a pensar na minha avaliação, né? Então, lembrando, como eu falei, a avaliação fonoaudiológica ela é uma das avaliações necessárias para a gente chegar a esse diagnóstico, tá? A criança precisa passar por uma avaliação neurológica, onde o neurologista precisa nos dizer assim: essa criança não tem um comprometimento lesional que justifique as dificuldades que ela está apresentando de aprendizagem. Eu preciso da avaliação neuropsicológica que vai me garantir como que está sendo o processo de aquisição, como está o processo de memória, de atenção, aspectos emocionais. Eu preciso da avaliação do professor, como é que essa criança na escola, a avaliação fonoaudiológica, a psicopedagógica, avaliação do processamento auditivo central, de avaliação de processamento visual, enfim, avaliação oftalmológica. Então, eu vou me cercar de uma série de avaliações que juntas vão me levar a esse diagnóstico, tá? Lembrando, se o diagnóstico for de distúrbios de aprendizagem,
a gente vai ter aí um componente genético e hereditário. Mas muita atenção com essa observação. É muito comum você fazer uma anamnese com pais que dizem que nunca tiveram dificuldade, que não têm dificuldade, mas muitas vezes esses pais não lembram que tiveram essa dificuldade. E eles foram, ao longo aí do processo acadêmico, desenvolvendo estratégias para lidar com essas dificuldades. Isso não significa que eles não tiveram. Então, isso não pode servir como um caráter de exclusão, tá? Então, quando a gente pensa em dislexia, a gente tem que se remeter aí ao DSM, né? Pensando o que seria dislexia, né? Então, que é um distúrbio específico de aprendizagem, né? Neurodesenvolvimental, com alterações dos componentes fonológicos da linguagem e com um prejuízo nas áreas acadêmicas específicas, né? Para ler, para escrever, para matemática, variando muito de grau e de resultado em cada uma dessas áreas, de acordo com toda aquela estimulação que eu comentei, né? Então, eles apresentam uma falha na decodificação do grafema para o fonema, eles têm dificuldades específicas de soletração, e apesar de terem uma capacidade de inteligência, eles não respondem efetivamente à estimulação que eles vêm recebendo na escola, tá? É importante saber que isso acontece em qualquer ambiente social, isso não é uma questão que demanda apenas da escola pública. O que a gente percebe é que na escola pública, muitas vezes, você acaba tendo uma estimulação que não é tão eficiente e, consequentemente, essa criança vai desenvolvendo menos estratégias para lidar com as suas dificuldades dentro da escola. O que, na particular, pelo olhar mais criterioso e cuidadoso, acaba percebendo isso mais cedo, né? Então, a criança na escola particular, ela vai ter essas alterações da mesma forma que a criança na escola pública, tá? Quais seriam essas alterações para eu pensar em dislexia, né? É uma velocidade de leitura mais lenta de palavras, de pseudopalavras, uma falta de precisão nessa velocidade de leitura de palavras, pseudopalavras e textos, uma dificuldade de consciência fonológica, que são habilidades que vão se desenvolvendo ao longo do processo de aprendizagem, uma baixa compreensão leitora e dificuldades no processamento ortográfico, né? Então, quando você pega uma criança que tem dificuldade de compreensão leitora, ela tem trocas de decodificação, trocas na escrita, dificuldade para fixar a ortografia, você já fica atento, porque você pode, em potencial, ter uma criança aí com um transtorno de leitura e escrita. Este diagnóstico não se fecha aos 7 anos de idade, obviamente, porque a criança ainda está pronta e aprendendo a aquisição do processo de leitura e escrita, ela ainda está em processo de alfabetização, e de uma maneira mais segura, você conseguiria garantir que você está diante de um quadro de dislexia a partir dos 9 anos, né? Porque até os 8 anos, 11 meses e 29 dias, você ainda tem um processo de maturação neurológica que pode acontecer, e isso pode trazer um resultado diferente. Então, eu não posso fechar esse diagnóstico antes? Pode. Quando é que você pode fechar esse diagnóstico antes? Quando você sabe que essa criança vem sendo estimulada há muito tempo, tanto em fono como em psicopedago, que é uma criança que está sendo bem assistida na escola, que o processamento dela está alterado, uma série de características que, mesmo após uma estimulação sistemática e contínua de pelo menos aí 1 ano, o resultado é insatisfatório. A partir desse momento, você começa a considerar a possibilidade, sim, de uma dislexia, tá? E quais seriam as dificuldades dessas, né?
Então, você pode ter da ordem visual, confundir traçado, então, letras, principalmente na imprensa, D, B, P, Q, trocas de natureza auditiva, FV, TD, PB, QG, S por Z, inversão na posição das letras, então, BRA vira BAR, PRA vira PAR, omissão, substituição de palavras semelhantes, um processo de decodificação lento, um processo de codificação lenta, dificuldade de manter a leitura numa linha, então eles têm um movimento sacádico alterado, então são crianças que se perdem na linha ao ler, né? Leitura, escrita em espelho, inversão na posição das letras na palavra, muitas têm um viso motor ruim, então é ilegível a letra dessas crianças ou muito difícil de serem lidas, tá? E, mais do que isso, uma resposta à estimulação que ele vem recebendo ineficiente. A avaliação fonoaudiológica, né, quando você recebe uma criança que vem com a queixa de leitura escrita e que você vai fazer essa avaliação pensando numa eventual dislexia, eu digo eventual porque você não vai bater de novo esse martelo sozinha, seriam de que áreas? Então, a fono vai fazer uma avaliação que envolve habilidades metalinguísticas, que é a consciência fonológica, os processos cognitivos de atenção e memória visual e auditiva, a estimulação, qual foi a modificação, qual foi a resposta que essa criança teve, como é a linguagem oral, como é a compreensão de linguagem oral dela e o vocabulário, né? Então, na leitura, a gente vai avaliar decodificação, fluência e velocidade, na escrita, as regras de codificação e a escrita caligráfica, na matemática, o conceito matemático, os cálculos, os procedimentos numéricos, o processamento auditivo central, que você vai encaminhar para uma fonoaudióloga, que seja audiologista, para este exame. Em cima de uma alteração, você vai trabalhar as habilidades auditivas, a memória, discriminação, sequência, relação, organização espacial, pensando no momento visual da informação. Na área da linguagem, a compreensão, o uso de aspectos da linguagem e as habilidades metalinguísticas, né? Que são a consciência fonológica, a memória fonológica e acesso ao léxico. Então, diante disso, como seria a minha avaliação, né? Importante saber que assim, o sucesso de uma avaliação ela não depende de um número enorme de procedimentos, né? Mas sim da sua competência e da sua sensibilidade prática como profissional para perceber o que está alterado, né? E ter um critério de uma análise qualitativa e quantitativa também, com protocolos, daquilo que você está vendo, né? Então, pensando na avaliação fonoaudiológica, ela seria uma avaliação primeiro da linguagem, né? Então, como é que essa criança processa a linguagem receptiva, como é o vocabulário dela, como foi a aquisição de linguagem, compreensão de linguagem, ordenação de história em sequência, reprodução oral de narrativa, consciência fonológica. Então, existem vários protocolos aí muito interessantes para você avaliar todas as habilidades, mas tenha o cuidado de que se você pode pegar, sim, uma criança que tem uma consciência fonológica boa, né, que ela vá bem no teste, sendo que isso já foi trabalhado. Então, isso não seria um fator de exclusão para o diagnóstico, tá? Então, esses dados todos você vai buscar numa boa anamnese, né? Com relação se ele já tiver passado por um processo de intervenção fonoaudiológica, é fundamental que ele traga um relatório desse trabalho, o que foi trabalhado, para que você saiba
ter uma ideia de onde já é a estratégia que essa criança tem, né? Diante de uma resposta boa, e que você consiga perceber exatamente aonde que a coisa está mais difícil para ela, né? Então, as funções que a gente chama de básicas, toda a lateralidade, dominância, atenção, comportamento dela, ela é inquieta, ela senta, ela levanta, ela pergunta muitas vezes o que você falou, enfim, como é que essa criança se porta diante da anamnese, né? Você vai observar a grafia dela também, né? A coordenação olho-mão, o planejamento e conhecimento do traçado. Ela faz o traçado das letras de maneira eficiente, ela faz o traçado errado, invertido, mas ela foi ensinada, ela aprendeu a fazer esse traçado. O ritmo e velocidade de escrita dela, a organização no papel, se existem trocas, quais são as trocas, de que natureza, se pontua, se põe letra maiúscula. Então, uma análise bastante cuidadosa desse processo. Aí você vai avaliar a discriminação auditiva dos pares mínimos dessa criança, a memória auditiva dela, você vai fazer um teste de processamento visual, vai observar a linguagem, como se organiza, como é a fala dela, ela tem trocas, tem omissões, tem substituições, como elaboração de uma história oral, ela tem noção de organização temporal, a memória tátil sinestésica, ela consegue evocar de forma eficiente, um teste de vocabulário, né? Observando se ela nomeia adequadamente as palavras, se ela tem disnomia, se ela tem restrição lexical na hora que ela está nomeando, um teste de fluência verbal, né? Para ver a capacidade dela evocar tanto apoiada na rota fonológica como na rota semântica, né? Solicitar uma avaliação de processamento auditivo central e ter uma avaliação criteriosa do processamento fonológico, que esse é um diferencial importante para a gente pensar em dislexia, né? Então, a consciência fonológica no nível silábico, fonêmico e a noção de palavras na frase, a memória operacional de curto prazo fonológica e a nomeação automática rápida, né? Onde você tem testes já padronizados pensando nessas avaliações. Depois eu vou chegar diretamente na linguagem escrita, né? E aí eu vou ter tanto o processo de codificação e expressão escrita para avaliar, como o processo de decodificação e compreensão leitora. Pensando no processo de codificação, primeiro eu vou avaliar se a criança conhece o traçado de todas as letras, se ela sabe fazer todas as letras. Depois eu vou fazer para ela um ditado de palavras, de pseudopalavras e de texto, para eu ver qual é a natureza da troca, se existe troca, como ela se estabelece, né? Num outro momento, você vai fazer uma cópia para ver qual é a capacidade dela de copiar, dela ler uma informação num plano diferente do que é o plano do papel, reter aquela informação e levar para o papel. Então, se ela copia palavra por palavra, letra por letra, se ela copia frases, se tem erros na cópia, de que natureza são esses erros. E depois você vai pedir uma escrita espontânea, respeitando, obviamente, a idade e a série escolar dela, para você ver como é que ela organiza a escrita e as informações que ela tem. Num segundo momento, você vai fazer a avaliação agora. Eu falo que é sempre uma avenida de mão dupla, vai a leitura, vem a escrita. Dificilmente a gente vê numa dislexia um comprometimento só de leitura. Você tem também um comprometimento de escrita. Se você tiver uma leitura muito boa, mas com uma dificuldade importante de escrita, você não vai pensar em dislexia. Se ele tiver uma decodificação e uma compreensão leitora boa, você pensa numa desortografia, ou seja, só a avenida da escrita que vai estar comprometida. Então, e na leitura, o que eu vou avaliar? O conhecimento da criança das vogais, das consoantes, das sílabas isoladas, dos grupos, dos encontros consonantais, depois de pseudopalavras,
de palavras isoladas, a decodificação de textos e a compreensão leitora, e a leitura silenciosa para posterior interpretação e compreensão leitora, né? É muito válido nessa análise, em um último momento de leitura, eu leio para ele 2 textos, um texto narrativo e um informativo, assim como ele leu para mim, e nós vamos fazer uma análise comparativa de desempenho dessas 2 situações para tentar entender se ele teve mais dificuldade quando ele leu ou quando eu li para ele. Porque essas situações podem trazer evidências de diagnósticos distintos, como só déficit de atenção, ou só dislexia, ou até mesmo das 2 coisas. Bom, espero ter ajudado um pouco vocês, estou à disposição para esclarecimentos. Entender que o diagnóstico, em momento algum, serve como um aspecto limitador ou determinante. Ele tem que servir para você entender o padrão de funcionamento daquela criança, selecionar as necessidades específicas que ela tem para serem estimuladas, orientar a escola com relação ao processo de aprendizagem dela e identificar os melhores profissionais no sentido do que ela precisa. Espero ter contribuído para vocês nessa semana tão importante para a gente. Beijos e obrigada.